Oi, Luiz. Oi, tudo Oi, Suzy, tudo bom? bem? Tudo bom, Nossa, eu tive querido? uma... Pois é, eu tive uma série de problemas aqui. Eu imaginei. Isso nunca me aconteceu. Eu pensei, alguma coisa deve estar acontecendo. E aqui chove muito e tem muita neblina e muito frio. E eu pensei justamente nesse dia que eu achei que eu ia ter problema. Quem teve problema foi tu. Oi, e aqui não tá chovendo, tá ótimo. Você tá falando de Porto Eu tô Alegre? falando de Novo Hamburgo. Na verdade, eu tô falando da área rural, porque eu moro num sítio. E eu moro bem afastada da cidade, mas fica próximo ali da região de Porto Alegre. Ah, que E tu delícia. fala da onde, Tá Fábio? frio aí. E tu fala da onde? Eu tô em Goiânia. É Goiânia. parecida de Goiânia, uma cidade da Grande Goiânia. Sim, Também é uma zona aqui um pouco mais afastada também. Tem um que sossego bom. aqui. Que bom, querido, que bom. É um prazer, viu, estar aqui com vocês. Eu gostei muito desse convite, fiquei muito feliz, muito feliz. Ah, que bom, você estava na nossa lista há muito tempo. Eu tenho feito uma série de lives Que legal. e tenho tentado não repetir ninguém, né? E eu acredito que eu não repeti ninguém. Então tem uma longa lista assim, de pessoas que eu tenho muita vontade de conversar e de ouvir. Que bacana. E você estava nela desde o início. É, eu E acho me que essa, permita. Ah, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo de trazer espíritas, né, do movimento de espíritas progressistas, porque eu faço isso no meu canal também no YouTube, é uma forma da gente furar as nossas bolhas, né, Fábio? Porque cada um de nós tem o seu ambiente, o seu núcleo, né, o seu local de atividade, de militância, no caso no meu caso, né, eu tenho vários cenários de militância, mas quando a gente traz pessoas diferentes, a gente fura essas bolhas. É muito bacana, muito bacana. é muito bacana. E são nomes, são falas, são rostos que você não vê nos congressos, nos posters, na divulgação de um movimento hegemônico espírita, que você está acostumado a ver muitas caras aí, e a gente está trazendo rostos que as pessoas não estão habituadas a ver. É, é E verdade. falas muito potentes, inclusive. Eu estava até brincando aqui com a Mirella que eu sou encantado com você, Suzy. Me permite chamá-la de Suzy, Claro, né? Suzy é o meu apelido mesmo. Os amigos me chamam de Suzy. Isso, porque você tem uma fala cheia de ternura, no entanto, muito forte, muito potente. Eu acho isso muito bacana, né? Sim, sim, eu sigo à risca, né, aquela velha máxima do Che Guevara, né? Ser duro, mas É, não perder a ternura jamais. E essa é a frase que eu pensei. exatamente, exatamente. Eu antes, quando eu vi que tu estava lidando ali na tua conexão, eu dei uma lida nos comentários do card que tu colocaste, do card anunciando, né, essa nossa conversa. Eu achei bem bacana. Muitos ali perguntando o que é, afinal, espírita progressista. Eu achei sensacional. Isso. Porque, olha, eu participo da doutrina como trabalhadora mesmo, em vários papéis até, desde a década de 80. E, e nunca foi preciso ou nunca foi permitido para a gente se colocar, né, como progressista. Nunca foi. E nós fomos levando daquele jeito, né? Fomos levando porque não tinha uma agressividade no ar. Então a gente só meio que, né, respeitava. Mas nós éramos também respeitados, mas existia um silêncio. Sabe aquela coisa das coisas que não são ditas? Isso não era legal, Isso. isso aí não é bacana, sabe? E a gente embarcou nisso. E agora, como não existe mais a delicadeza, não existe mais a sutileza nem nas casas espíritas,
Só para tu ter uma ideia, Fábio, eu fazia palestra em várias casas espíritas. E quando aconteceu o golpe, em 2016, eu comecei a ser cortada das palestras. Eu comecei a não ser mais chamada. Inclusive, uma vez eu fui convidada, cheguei para fazer a minha palestra, eu sempre chegava um pouquinho antes, e tinha já um outro palestrante lá no meu lugar. Não acredito, gente. Isso que eu peguei o meu carrinho, fui dirigir alguns quilômetros. Eu acho muito engraçado agora, né? Fiquei muito tiririca naquele dia. Fiquei muito brava, muito brava. Peguei minha bolsinha, virei as costas e fui embora. Mas então, a coisa começou a ficar muito declarada, né? Declarado, tipo assim, vocês não podem falar. E nós agora estamos falando. Nós agora estamos reivindicando o espaço, né? Porque nós existimos. Nós existimos. E isso é maravilhoso, né? Nós falamos de direitos humanos, falamos de justiça social. Então, um espírita progressista é aquele que fala de justiça social, de direitos humanos, que fala sobre política, porque a política é o que nos conduz, nos coordena, né? Se o espírita é filiado a um partido ou não, isso não importa. Nós não precisamos ser... Ai, tem alguém dizendo lá, eu acho que é a Mi, a Mirella. É, Mirella. Boa noite. Querida, beijo para ti. E nós não precisamos ser filiados, né? Para poder falar de política. Muitos de nós são filiados e a maioria de nós é de esquerda, né? Por favor. Eu acho que fora da esquerda não há salvação. Fora da justiça social não há salvação, né? Exato. Não há salvação. Eu acho muito bacana. Eu também passei por isso. Acho que essa caminhada ela é comum a muitos de nós. Sim. Eu também estou no movimento espírita desde os anos 80, final dos anos 80. Eu e a Mirella, a gente se conheceu lá. E a gente também, de 2000, principalmente 2018 para cá com a gente deixou de ser convidado para fazer palestras, a gente também fazia. E eu também fui censurado, né? Eu propus um tema para uma palestra que era igualdade de direitos entre homem e mulher. O título eu peguei lá no Livro dos Espíritos, exatamente como Kardec colocou. E aí me proibiram o tema porque disseram que era política, que não se podia falar de política. Aí eu ri, aí eu não sei o que eu penso diante disso. É uma tristeza, na verdade, é uma tristeza. Mas essa tristeza, essa coisa pesada que se abateu sobre nós, né? Todos nós, cada um de uma maneira, isso fez eclodir uma coisa muito forte, muito bonita, que é esse movimento. Fábio, eu fiquei encantada de saber que praticamente todos os coletivos que nós sabemos que estão aí agora, que são vários, surgiram na mesma época. Olha que coisa linda! E não se conheciam. Um surgiu no Ceará, o outro surgiu em Pernambuco, o outro surgiu em São Paulo. Sabe, as pessoas começaram a se aglutinar, o outro na Bahia, começaram a se juntar, e não se conheciam. Quando a gente percebeu isso aos 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, quando nós nos demos conta, nós já existíamos assim em 5, 6 coletivos grandes, grupos de estudos grandes, sabe? E a coisa está se espalhando ainda. Grupos no Facebook. Sim. Olha que coisa linda aqueles grupos. Ainda estão surgindo novos a cada dia. A cada dia. Gente jovem. Olha, é encantador. Encantador, sabe? Tu vê pessoas jovens falando. Tem um menino. Nós tínhamos combinado, mas ele, pelo jeito, tem uma vida corrida e tal. E a gente não conseguiu se falar. Esse menino faz umas lives. Eu até posso te passar o nome dele, Fábio, porque numa dessas, para tu também... É aquela coisa da gente furar as nossas bolhas. Ele tem um canal também no YouTube
sabe, ele deve ter uns 100 e poucos mil seguidores. E ele fala de espiritismo numa linguagem periférica. É algo assim encantador. Legal. Encantador, sabe? Então, meu Deus, isso é vida, isso, sabe, é uma injeção de ânimo que nós estamos recebendo, todos nós, né? Sim. Nós ficamos encantados de nos reconhecer espalhados por aí. E aí começamos a nos dar as mãos. Nossa, isso nutriu a nossa alma, né? Então, todos os dias aparecem pessoas dizendo: nossa, que bom que vocês existem, eu não sabia que vocês existiam. E vão entrando, né? Lindo demais. Nos juntando. É lindo, bonito, lindo demais, lindo demais. Nos enche de esperança, né? Sim, sim, porque no meio de tanta dor, de tanta perversidade que está acontecendo, que nós estamos vivendo e vivenciando, meu Deus, é um mar de dor e sofrimento, né? Durante algum tempo eu participei de um grupo mediúnico e o pessoal socorria. Eu estava só como doadora, né, de energia observadora, mas as pessoas socorriam esses desencarnados em massa. Gente, é uma tristeza, é um peso que paira sobre nós. Entende? É um peso mórbido mesmo que está pairando sobre nós. Nós vamos levar muito tempo para lidar com essa coisa espiritual tão densa, sabe? Tão densa. E no meio disso tudo acontecer esse encontro, isso, meu Deus, é para nos, sabe, nos revigorar a nossa esperança na política, a nossa esperança no trabalho em grupo, no trabalho coletivo, né? Porque política basicamente é isso, é nós entendermos que nós não somos ilhas, que nós não estamos isolados, que tudo que acontece com a periferia vai acontecer com a classe média, né? Logo, logo. Então, é muito importante que se saiba disso, que quando se busca justiça social, quando se luta contra a desigualdade social, nós estamos falando do conjunto, né? Quando um está sendo massacrado numa sociedade, a sociedade toda sangra. Isso é assim. E falar sobre isso, falar de uma forma aberta sobre isso é libertador. É libertador. Sim, porque havia um silenciamento, talvez não tão ostensivo, de que não se poderia se tocar em determinados temas. Sim. E a palavra política, então, terrível. Apesar que se falava e se fazia política por esse grupo hegemônico, quando o lado vinha a eles. Exatamente. Isso era comum do lado de lá. Quando convém, faziam. Mas do lado de cá, vamos colocar assim, não. Tudo era terrível, era proibido, nós éramos, né, silenciados de alguma forma. Então a gente se deu essa liberdade. Porque a gente não precisa dessa autorização, dessa tutela institucional. A gente se deu essa liberdade de a gente falar. E criamos os movimentos, Sim. os coletivos, as instituições, para dizer aquilo que precisa ser dito, para refletir aquilo que precisa ser refletido, para trazer novos olhares sobre questões tão antigas da humanidade e que já passou da hora da gente encarar que a gente, sem justiça social, sem diminuir a desigualdade social, sem valorizar a educação universal para todos, pública, Sim. a saúde, sem as liberdades, né? E tudo isso, a gente não vai a lugar nenhum. Não. E não vai cair do céu o que eles tanto esperam, que é um mundo melhor. É, né? O tal mundo de regeneração. Exatamente. Isso não vai cair do céu. Isso vai vir da luta nossa. E eu não conheço nenhum direito que nós adquirimos sem luta. Não sem existe. Luta do povo. Não foi dado de presente e nem caiu do céu. Fomos nós, o povo, que lutamos, muitas vezes dando a própria vida para conseguir as liberdades religiosas, buscando a combater o racismo, a LGBTfobia, tentando acabar com o sexismo,
com direito ao trabalho remunerado, ao descanso, à aposentadoria e tudo mais. Tudo isso vem de muita luta, não vem de presente. Não. E eles não permitiam que nós falássemos sobre política, por quê? Nós abrindo os olhos das pessoas a respeito da questão política, nós teríamos evitado muitas coisas. Teríamos conseguido alertar muitas pessoas. Por que que hoje, praticamente 90% do movimento estruturado, institucional, espírita, é de direita e de extrema direita? Porque eles nos empurraram para fora da discussão. E nós acabamos, naquele momento, naquela época, nós acabamos nos deixando ser empurrados, né? Só que agora chegou, agora a gente conseguiu, nós conseguimos a união necessária, nós conseguimos nos unir para nos fortalecer nessa luta e falar abertamente. Cada um de nós consegue falar abertamente. Fábio, se nós tivéssemos com um movimento mais estruturado, esse tal senador que se elegeu com a bandeira do espiritismo, tal do Eduardo Girão, ele não teria sido eleito, né? Por um partido de extrema direita, com bandeiras de extrema direita, a serviço fundamentalista, ele na CPI ele está a serviço do genocídio. É vergonhoso ver a forma como ele defende o inominável. É vergonhoso, sabe? Então, é esse tipo de coisa que eles não gostariam que acontecesse, né? Que nós conseguíssemos falar abertamente. E falar de uma forma leve. Tem gente que vem sempre com aquele argumento, eu não sei se tu já ouviste nas tuas lives, ai, mas Kardec disse para não misturar a política com o espiritismo. Gente, a falta de contextualização é uma coisa assim muito difícil, muito problemática. Quando Kardec, as pessoas não leem tudo, não leem direito, não interpretam, não buscam, na verdade, não buscam, né? Então, acho que cabe a nós fazer essa devassa no conhecimento e falar de uma forma aberta mesmo. Quando Kardec escreveu esse texto, que isso faz parte de um discurso dele, que foi publicado na Revista Espírita, eu acho que 1862, 63, por aí. Quando ele escreveu esse texto, a França estava vivendo já estava em pleno golpe de Estado, quando o Carlos lá, autodenominado Napoleão III, deu um golpe de Estado e se autodeclarou imperador. Um tremendo do golpe de Estado, o cara, um autoritário, um ditador, autodeclarado imperador. Imagina a situação política daquele lugar. Imagina, e Kardec, e esse Carlos III, o Napoleão III, ele era um fundamentalista católico. Ele se autodeclarou imperador e ainda botou um subtítulo, defensor da Igreja Católica. Tu imagina a situação, Kardec falando com os mortos, codificando o espiritismo, mexendo com coisas muito fortes, né? Tanto é que as obras dele foram queimadas na Espanha. Ele estava mexendo com coisas muito pesadas, muito pesadas. E ainda o outro lá bota uma coroa na cabeça e diz que é imperador. Imagina a situação do cara. É lógico que ele priorizou o trabalho dele, pensou, não, gente, por favor, eu não tenho energia para falar de política e ainda executar esse meu trabalho, né? Então, quem quiser ficar comigo aqui, vamos para o trabalho. Foi pragmático, foi lúcido. Eu acho que, na posição dele, eu acho que eu faria a mesma coisa, sabe? Mas as pessoas não entendem isso e acham que agora o resto da nossa vida nós vamos ter que não falar de política porque Kardec estava vivendo aquele momento, naquele instante. Uma leitura fundamentalista, fanática. Muito triste, sabe, Fábio? É muito triste.
Gente, não falar de política é não falar daquilo que afeta a vida nossa e de todos nós. Principalmente daqueles que mais sofrem, posições mais vulneráveis. Não falar de Sim, política nesse sentido é a gente negligenciar de uma forma muito, uma missão muito perigosa, até criminosa. Há criminoso. situações em que o silêncio é criminoso. É criminoso. Eu não costumo citar muito livro dos espíritos, assim, ipsilíteres, Eu também porque não. senão a gente está parecendo, gente, aquele pessoal que tudo tem que citar, sabe? Item Tu tal, tal, precisa de como se a parar gente no não... livro e ler. Eu não cito. Exato, porque... Enfim, mas eu vou citar um trecho aqui, que não está em Ipsilítero, está quase, porque aí quem quiser ver, veja, né? Porque a gente às vezes Sim. fala, não, inventou. Mas tem uma pergunta lá que é do 763, o Livro dos Espíritos, que considera a pena de morte, a tortura, o extermínio, a carnificina, como indícios de atraso moral da civilização. Tá lá, tá dito. E aí a gente tem no Brasil um candidato que surge há 2 anos atrás com um discurso exatamente igual a esse, onde ele defende a milícia, onde Sim. ele defende a ditadura, onde ele diz que o erro da ditadura foi torturar e não matar, que tinha que ter matado mais de 30 mil, onde ele onde ele defende abertamente, né, os grupos milicianos, que a gente sabe do que Sim. são capazes, do que fazem, Sim, o que cujo fizeram com a Marielle. símbolo é uma arminha. E como, Suzy, diante desse discurso, e pessoas que estão palestrantes, às vezes famosos, oradores e médios famosos, inclusive, ou que estão no movimento aí há anos, então não são pessoas neófitas que chegaram agora, que conhecem ou deveriam Eu não conhecer, consigo como que eles se entender. alinham a essa proposta e o defendem, e ainda dizem que é o enviado do céu para o bem do Meu país. pai. É uma tristeza. Amigos meus já partem para uma análise mais contundente. Fascinação é o nome que o próprio espiritismo tem para esse tipo de coisa. Fascinação. Não é nem obsessão, é fascinação. É quando a pessoa ela já não enxerga a realidade. Ela está num transe, sabe? Num transe. E eu acredito seriamente que existe essa fascinação um grande contingente de pessoas. Fábio, População, né? quando... Hã? Contingente da população, inclusive. Sim. No movimento espírita e, lógico, a população toda. 57 milhões, né, de pessoas caíram nessa falácia, né, e elegeram esse inominável. Mas só para tu ter uma ideia, eu não vou citar nomes aqui de médiums famosos, porque as pessoas vão saber do que se trata. Tem um médium famoso que agora está numa outra caminhada, ele está falando com ET e tudo mais, mas ele escreveu livros, ele psicografou livros falando que o PT era a encarnação do mal na Terra. Esse livro, na época que eu ainda ia nos centros espíritas fazer minhas palestras, eu via esse livro passando de mão em mão. Então, Fábio, tu imagina a situação. Pessoas que já não falavam de política porque achavam que o espiritismo não devia ser misturado com política. Recebe uma carga daquelas de um livro pseudo-psicografado. Então, são pessoas muito religiosas, porque essas que acreditam em tudo que um médium diz que está psicografando é porque ela tem a religiosidade muito forte. Pessoas despolitizadas, analfabetas políticas, religiosas e fundamentalistas. Olha o caldo. Olha o caldo. Não pode dar coisa boa. Isso. E pessoas que usam de posições de poder, né, para influenciar as outras, né? Sim. Eu estou me referindo apenas ao nosso movimento espírita, mas tu imagina nas igrejas neopentecostais, onde a persuasão é feita na base da violência, na base da chantagem, na base, né, de uma agressividade maior, né?
Não tem, não tem. As pessoas analfabetas políticas, fundamentalistas e fanáticas religiosas, elas caem como patos nessa armadilha toda. E aí, Sim. é lógico que outras pessoas que estariam ali falando o oposto, né? Falando, dando contraponto, dando uma outra visão, tentando. Lógico que essas pessoas não seriam bem-vindas e não seriam bem vistas. Essas, eles dizem que estão obsediados. É, que somos nós. É. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, é isso. É uma disputa, sabe? Mas eu larguei de mão, sabe, Fábio? Eu larguei de mão, na verdade. Eu cortei os meus laços com aquelas casas todas e decidi que eu posso ser espírita sem pertencer e participar de nenhuma casa espírita, entende? E eu sou essa espírita. Eu sou uma espírita que não está ligada a centros espíritas nenhum. Não tenho nenhum tipo de vínculo, sabe? E a minha espiritualidade, eu acho que nesses 3 anos, ela aflorou de uma forma muito mais potente, muito mais forte, mais livre, mais autêntica, mais sincera, mais humana, sabe? Sim. Mais humana. Mais Eu acho, humana. eu acho que esse é o conceito. A gente desperta para uma humanidade que existe em nós e que a gente não percebia, porque a gente agia num automatismo, fora da caridade e nossa salvação, interpretando caridade como assistência, como algo que eu tenho que fazer para o outro, de uma forma mais para me salvar, indo talvez para um nosso lar, por exemplo, do que efetivamente para compreender o que eu estou fazendo e como isso realmente repercute na vida do outro e se isso é realmente a melhor maneira de agir para auxiliar o outro. Quando eu digo auxiliar o outro, auxiliar ele hoje, amanhã e depois, porque Sim. é muito passageiro e temporário. Não que ele não precise de uma ajuda assistencial, mas nós estamos ajudando o movimento espírita há mais de 100 anos a sociedade. E nós não resolvemos o problema. É. E vamos continuar sem resolver, porque não é essa a solução. A solução é muito mais profunda do que simplesmente fazer a assistência, como comumente se faz. É preciso pensar, sim, em política, em soluções que reformem as estruturas, Sim. que reformem. A gente precisa cobrar e agir com as ações políticas, públicas, mas sermos pessoas no mundo, estarmos no mundo. Exatamente. E o espírito ele se retira desse espaço de uma forma que chega a ser absurda, a negligência. Chega a ser egoísta, né? Porque aquela história da reforma íntima, ela parece assim que a pessoa vive numa bolha, né? E ela está preocupada apenas com o seu desenvolvimento pessoal e as suas coisas pessoais e íntimas, como se o resto que envolve essa pessoa não interferisse na sua vida. Entende? A maioria das pessoas não tem aquela sensação de teia que nós precisamos ter. Todos nós fazemos parte de uma teia. Eu, como sempre estive envolvida nos últimos anos com militância ambiental, lutando contra agrotóxico, indo para a sinaleira, sendo xingada, com placa, e nós tínhamos um grupo que fazia isso. Nós íamos para uma sinaleira e ficávamos ali gritando como é o nome daquilo, gente? Aquilo que a gente grita e fala. Esqueci o nome daquilo. Então, megafone. Megafone. Eu ia de megafone. Muito legal. Até que começou a ficar pesado, nós ficamos com medo de ser apedrejados e machucados, né? E daí nos retiramos. Nós fizemos isso durante 4 anos. Todos os sábados nós íamos e fazíamos esse movimento no centro da cidade. E
quando tu tá nesse meio, a gente consegue entender a questão, porque a ecologia, ela trabalha com essa questão da rede. Nós precisamos de tudo, né? Quando nós falamos a palavra meio ambiente, ela é meio estranha, mas enfim, quando a gente pensa no meio ambiente, está tudo interligado. Nós precisamos do ar, das plantas, da terra, dos animais, das abelhas. Nós precisamos de tudo isso, né? E nós somos também muito importantes para o bem e para o mal. Mas nós somos a parte mais nociva, né, sim, do ecossistema. Mas alguns indígenas pregam que nós somos plantadores de floresta, né? Não só os pássaros, não só os animais. O homem também planta floresta. E isso é muito lindo, isso é muito lindo. Quando a gente percebe que nós não precisamos ficar tão isoladinhos fazendo a nossa reforma íntima, que nós podemos fazer essa reforma íntima em conjunto, para que nós todos melhoremos de uma forma mais rápida, a coisa muda, a percepção muda, sabe? A percepção do teu lugar no mundo, a percepção do que te rodeia, muda completamente. E eu acho que nós estamos fazendo um trabalho muito lindo, que pode ser encarado como uma reforma íntima, coletiva. Olha que lindo isso! Olha que lindo isso, sim, né? Nós estamos nos despindo de coisas, de conceitos velhos e alertando as outras pessoas para fazerem o mesmo, né? Para não mergulharem no fanatismo, no fundamentalismo, na idolatria. Deixar aqueles médiuns famosos de lado, porque eles já demonstraram que eles só têm fama, né? Que muitas vezes falta o básico para eles, que é o amor ao próximo, a empatia. Aliás, Suzy, nossa, você falou tanta coisa, me vieram várias perguntas e eu queria comentar. Eu não posso esquecer de comentar a questão da mediunidade. Mas eu queria então te perguntar o seguinte: é possível, então, ser um ativista de direitos humanos nas suas várias áreas, né, de atuação, e atuação política, inclusive, e ser espírita ao mesmo tempo? É possível? É recomendável ou não é? Acho que você já respondeu, né? Eu acho isso importante para quem não nos entende. Olha, saber isso. Eu vou te dizer por mim, Fábio. Eu sou uma ativista política, eu sou uma ativista ambiental, eu sou feminista, não feminista radical, né? Eu ainda sou das antigas, eu sou da Marcha Mundial das Mulheres. E sou espírita, entende? Eu acho que nós somos seres multifacetados. Nós somos seres multifacetados. Nós temos mil formas de nos colocar, e muitas vezes nós temos várias formas de nos colocar na sociedade, no grupo, né? De puxar as coisas. E ser espírita é uma das facetas, é uma dessas facetas. E a gente consegue fazer essa luta de uma forma serena, de uma forma equilibrada, de uma forma ponderada. Porque ser espírita, fundamentalmente, o que é? Nós acreditamos na imortalidade da alma, nós acreditamos na sobrevivência do espírito, na reencarnação, na multiplicidade das existências e de mundos possivelmente habitados. Agora, bom senso é o que precisa. Eu jamais vou ter coragem de fazer entrevista com o ET, como alguns que se dizem espíritas fazem, só porque nós acreditamos na possibilidade de outros orbes, outros mundos, outros planetas receber a vida ou serem possíveis de receber a vida. Então a gente tem que ter bom senso, saber até onde ir. Quando me venho me perguntar sobre isso, sabe o que eu digo? Procura Carl Sagan, procura um astrofísico, vai ler
Marcelo Geisler, que está com uns vídeos lindos de divulgação científica. Sabe, nós não podemos achar, como alguns, né, líderes espíritas fazem, que porque nós acreditamos que existe a possibilidade de haver vida em outros planetas, nós vamos sair falando disso. Eu não sou astrofísica, eu não estudei isso, eu não tenho o direito de achar que eu posso falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre o que eu entendo, sobre o que eu conheço, sobre o que eu vivo, sabe? E falar de uma forma espiritualizada, inclusive. Quando eu estou no meio dos militantes, esses que nós íamos, muitas vezes nós fazíamos uma rodinha antes da nossa aventura, para a gente se energizar, a gente se dava as mãos, sabe? Era como se cada um ali estivesse dando um passe um no outro. Era lindo isso. E só eu que era espírita. Pois é, eu conheci vários ativistas, defensores, promotores que promovem os direitos humanos, que se diziam ateus ou que se diziam sem religião, mas que faziam pelo outro, às vezes, muito, 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 muito mais do que colegas espíritas. E aí, recentemente, eu tive contato com uma pesquisa e, coincidentemente, o Elias Moraes também fez um artigo a respeito do mesmo tema. Sim, eu gosto muito das posições do Elias, eu gosto. Então. Ele é um amor. Exato. Que é sobre um psicólogo norte-americano. Sim. Que ele estudou grupos religiosos e não religiosos para saber qual é o valor da compaixão entre eles. Se haveria alguma religião cujos membros, adeptos, né, seriam mais compassivos que os outros. E a primeira conclusão é que todas as religiões são iguais nesse sentido. Nenhuma faz o outro mais compassivo porque é membro daquela religião. Ou seja, sem briga por qual religião é a melhor. E o espiritismo não estava nessa pesquisa. Mas, para mim, o que foi mais impactante é que ele chegou à conclusão que os que se diziam não adeptos a religião nenhuma eram muito mais compassivos dos que os que eram religiosos. Que lindo isso! Lindo, lindo! Sabe, tu ser livre, tu poder escolher onde tu coloca a tua solidariedade, e a quantidade de solidariedade que tu coloca, a intensidade de amor que tu coloca. É muito lindo, é muito lindo. Pessoas fanatizadas por religiões e, inclusive, pelo espiritismo, se bloqueiam, se limitam, sabe? Em regrinhas toscas, mal interpretadas, em leituras rasas. Muito complicado, muito complicado. Sim, eu me deparei com uma quantidade de fanatismo dentro do espiritismo que eu não julgava que existia. Eu sempre achei assim, nossa, o espiritismo é bacana. Eu falava isso para as minhas filhas há alguns anos atrás. Gente, o bom do espiritismo é que você pode questionar. Que você usa da razão para analisar as coisas. Santa ingenuidade minha quando eu descobri que não era bem assim nos meios que a gente frequentava. Só não pode questionar a extrema-direita. Essa não pode questionar. E nem as beldades também, né? Não pode questionar também. Olha, é verdade. É muito bom, é muito dá uma satisfação, assim, dá uma alegria, sabe, interior muito grande. A gente quebrar essas correntes todas, essas algemas, sabe? Que estavam nos prendendo no chão, sabe? Nos amarrando, sei lá, nos limitando. Intelectualmente mesmo, sabe, Fábio? Porque muitas vezes eu me lembro disso. Eu me lembro que convidavam para fazer a palestra e me davam um tema. Uma coisa tão assim, meu Deus, mas pelo amor de Deus, uma coisa assim, nada a ver, que poderia ter sido importante no século XIX, mas não no século XXI. Aí,
A minha tática era a seguinte, eu pegava, dizia assim, oi, papapá, me apresentava, dizia, então hoje a palestra vai ser sobre esse tema. Daí eu falava uma frase sobre aquilo e ia para outro caminho. E falava outra coisa totalmente, porque não tinha cabimento, sabe? A limitação, eu pensava, meu Deus, mas as pessoas estão aqui buscando um apoio, sabe, emocional, inclusive espiritual, e eu vou estar falando coisa do século XIX, que fazia sentido no século XIX. É. Não tem como. Uma outra questão que você falou dos médiums, né, de serem considerados seres especiais, superiores, né, vamos dizer assim. Existe uma certa, como é que eu digo? Louvação ao médium, né? Se coloca ele numa posição como se fosse num altar. Oi, tô de volta? Tá de volta. Tá de volta. Então, eu estava pensando aqui que o valor da ação de uma pessoa não tem a ver com ele ser ou não ser médium. Não. Por exemplo, aliás, muito pelo contrário, eu queria dizer isso, muito pelo contrário, que for médium que me perdoe, que fique pensando nisso, melhor dizendo. Mas se eu não tivesse tido a presença de um espírito me dando uma visão de algo, de uma obra que eu tivesse que fazê-la, e esse espírito ficasse aparecendo para mim, dizendo que eu tenho que fazê-la, se não tivesse essa influência, eu teria feito por iniciativa própria, determinada obra, determinado trabalho. Eu quero perguntar com isso se o valor da ação não tem muito mais importância quando nasce de mim, do meu próprio anseio por melhorar o mundo e a vida das pessoas, né? Do que eu fazer isso em decorrência de uma presença de um suposto mentor que fica falando comigo 24 horas por dia que eu tenho que fazer, e que eu vim para fazer, e que eu não posso fazer mais nada, senão minha única missão, vamos dizer assim, é fazer isso. Ele teria feito isso se não fosse isso. Porque eu conheço vários pessoas que fazem trabalhos magníficos em prol do bem viver do mundo, sem ter esse mentor, esse espírito do lado, e faz porque anseia ele um mundo melhor. E não espera de braços cruzados. É bem complicado, bem delicado isso, Fábio, porque muitas vezes a presença muito constante de um espírito ao lado de uma pessoa, ela pode também ser caracterizada como uma fascinação. Tu já não sabe mais quem é que está na direção da coisa. Porque mediunidade não é isso, Fábio. Eu quero até tomar a liberdade aqui de mostrar o livrinho Mecanismos da Mediunidade, Processo Mediúnico. Olha que lindo. Esse livro aqui é o resultado do Quioro. É o resultado da pesquisa, uma pesquisa científica feita pelo Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde da Dilma. Olha o nível que nós tínhamos, né? Sim, eu não querido. Ele é uma coisa muito querida. E nesse livro, eu até quero convidar os teus seguidores para irem no YouTube, lá no meu canal, também me prestigiar, Suzana Leão, porque lá eu tenho uma playlist que eu estou desenvolvendo o estudo desse livro, tá? E são videozinhos de 10 minutos cada. E esse livro, ele deixa muito claro o seguinte, que na mediunidade, o cérebro, a mente do médium, ela está 100% ativa. Então, não existe uma coisa que venha e tipo assim, ai, a minha mente, eu saí de mim, entrei num transe, não me lembro de absolutamente nada. Não, isso é papo furado. Isso é papo furado. No processo mediúnico, a mente do médium está ali alerta e ela vai captar uma mensagem e é ela que vai decifrar essa mensagem. Então, é um processo de comunicação, não pode ser um processo de escravização de uma pessoa.
Entende? Isso. De, ai, agora tu vai fazer tudo que eu quero, tu vai ficar 24 horas psicografando. Isso não existe. Isso já é fascinação. É complicado isso, É né, muito Suzy? complicado. Isso é fascinação. E aí, o que a gente vê, o que nós vemos em termos das famosidades, das celebridades do movimento espírita, né, conservador, é que eles se colocam como se eles estivessem a serviço 24 horas do espírito comunicante. Isso é uma farsa. Isso não existe. Não é assim. Não funciona assim. Então, o médium que vem com essa lorota, com esse papo furado, depois... Gente, Fábio, lembra as barbaridades que surgiram na época do golpe? E depois, Sim. na época da Lava Jato? E agora, com o Inominável? Aquelas mensagens psicografadas, ditas psicografadas, absurdas, com aquelas coisas absurdas. Eu recebi um videozinho na época do Deltan Dallagnol e companhia, e aí o pessoal no grupo espírita, né? E aí dizendo que eles eram os seres de Alcione, que estavam reencarnando para melhorar o mundo. Ai, meu Deus do céu! Formaram uma quadrilha criminosa. Nossa Senhora! Uma Então, tristeza. Uma tristeza. Tá? Falta disciplina, falta estudo, falta... sabe? Humildade, gente. Humildade. Sabe? Parar com essa coisa, com esse fanatismo louco, com essas coisas malucas, porque isso depõe contra o movimento espírita de tal forma que é lamentável. É lamentável. Você acha que o espírita vestiu a roupa do orgulho, da prepotência, da arrogância, de se sentir, deixa eu explicar, algo superior na sociedade por ser espírita? E por habitar uma terra prometida que é o Brasil, dito coração do mundo para o evangelho por eles, inclusive pelos bolsonaristas em manifestações, usam uma faixa com essa frase. Um sentimento de povo eleito de terra prometida. Meu Deus. E fascinados por tudo isso. Que deleite pertencer a isso. Você percebe isso? Acho que a nossa tragédia, digamos assim, a tragédia do movimento espírita no Brasil começou com esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ali começou o nosso declínio rumo ao abismo e continuamos rolando a ladeira. A nossa esperança é que de uns anos para cá nós saímos desse buraco, né? Um grupo de espíritas saiu desse buraco. E nós agora temos a coragem de olhar para trás e olhar para esse buraco e dizer, gente do céu, isso ali é um buraco, eu não quero mais entrar naquilo. E agora cabe a nós uma reconstrução, né? E eu acho que essa nossa reconstrução precisa ser livre, eu acho que é a única forma. E sim, esses espíritas conservadores, eles são absolutamente vaidosos da sua ignorância, do seu analfabetismo político, sabe? Da sua falta de empatia, da sua falta de solidariedade. São arrogantes, assim, e vaidosos do seu não saber. É uma tristeza, tá? Olha, eu me divirto muito. No meu canal entra muito, por isso que eu evito falar o nome daqueles médiums, tá? Porque os fãs deles são terríveis. Os fãs de Jesus também são terríveis. Também. São terríveis. Eu tenho verdadeiro pânico quando a pessoa vem. Mas eles dizem cada coisa que tu não queira saber, o nível de violência e agressividade. Daí no final eles enrolam tudo assim, eles finalizam com beijos de luz. Que
Que o manto de Jesus te cubra. Eu fico até com medo, sabe? A pessoa me ofende, me diz horror, depois vem com o manto de Jesus pra cima de mim. Olha o nível. É Porque assustador. você, pobrezinha, está obsediada e está perturbando a vibração. Me dizem tudo isso. Me dizem tudo isso. E então, eu acho que nós estamos num momento de ser... É um caminho sem volta. Eu tenho, no meu caso, né? Eu tô falando por mim. Para mim é um caminho sem volta. Não vai ter... Às vezes tem gente que pergunta, depois da pandemia, como é que vai ser? Tu vai retornar? Não, não tem retorno. Para mim é um caminho sem volta mesmo. Agora é só para frente. Para trás, não, sabe? Não tem retorno. Para mim também, é libertador isso. É libertador, é libertador. E a gente perceber, sabe, que a espiritualidade está ao nosso lado. Fábio, isso que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, é um trabalho espiritual. Nós estamos fazendo um trabalho espiritual. Qualquer coração que a gente... Fala. Não, e há quem diga assim, mas você deixou de ser espírita? Não, agora que nós somos. Como se fosse... Exato. Agora que nós Como somos. se fosse uma filiação religiosa que devesse simplesmente seguir tudo aquilo que um ou outro, né, celebridade vai nos dizer o que fazer. Exatamente, exatamente. Então, nesse momento, eu me sinto mais espírita do que nunca, sabe? Isso que, olha, Fábio, eu trabalhei em sala de desobsessão, porque aqui no Rio Grande do Sul, praticamente todos os centros trabalham com apometria, tá? Porque a apometria nasceu aqui no Rio Grande do Sul. E o trabalho de desobsessão, ele é uma tarefa muito, digamos, procurada, né, no centro espírita. O atendimento espiritual, que acaba desembocando, né, num trabalho de desobsessão. Então, eu trabalhei nessas salas, eu trabalhei nos atendimentos fraternos, eu trabalhei com adolescentes, com criança, com um grupo de teatro, eu fazia palestra, ou seja, eu passei por tudo que tu possa imaginar, eu dirigi grupo de estudos dentro de uma casa espírita. E eu agora que consegui cortar esses vínculos, eu sinto que passou, aquilo não faz mais parte da minha vida. Entende? Que agora é uma nova etapa, é um novo momento. E eu acho que para todos nós é uma etapa nova, forte, sabe? Bonita, desafiadora. E só nos resta agora ser felizes, né? Ser felizes de novo, como nação, né? Como país, como... Reconstruir esse país é o nosso sonho, né, Fábio? Eu espero muito que essa fascinação, talvez seja essa palavra mesmo, caia por terra, né? Que a gente perceba os erros, que a gente tenha coragem e humildade para perceber os erros, porque sustentar por orgulho ainda é pior. Sim. Né? A gente precisa reconhecer onde errou e refazer, consertar os caminhos. Há tempo ainda. Consertar vai ser difícil. Muitos retrocessos. Mas é possível, sim, a gente ter essa humildade de falar, não, eu errei e quero tentar fazer diferente na próxima. Sim. E a gente está de braços abertos para quem honestamente pensar assim. Não, com certeza, porque nós somos plurais. O movimento espírita institucionalizado brasileiro não é plural. Não é plural. E enquanto tiver esse tipo de perfil, esse tipo de modelo, né? Eu acho que tô falando por mim, tá? Não precisamos ficar implorando, né? Ai, abre a porta para mim, deixa eu falar. Não precisamos, né? A gente está numa outra fase. Então, eu já fui silenciada muito, eu já fui tolhida muito, acho que agora deu. Eu virei aquela página, sabe? Sem mágoa, sem
sem nada. Tudo bem. Não, tranquilo, tranquilo. Mas virei, é uma Somos página, ótimos. já faz, para mim faz parte do passado, sabe? E eu acho que a gente precisa o tempo todo caminhar, o tempo todo a gente precisa se movimentar, né? Que faz parte do nosso processo de evolução, né? O movimento. Suzy, você tem mais 2 minutos, né? E eu não quero que a sua fala seja cortada, então já estou te preparando para a gente Sim, encerrar. já vou me despedindo, então. Mas eu queria que você então dissesse para nós assim, qual é o caminho para a gente avançar enquanto país ou enquanto movimento espírita? Você tem Olha, alguma solução? E breves não, o caminho, palavras, nós estamos assim? procurando esse caminho, né? Nós estamos abrindo, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de picada, né? Que são estradinhas no meio do mato. Estamos abrindo essas estradinhas, estamos abrindo, e eu acho que o mais importante é nós estarmos juntos, um de mão dada com o outro, né? Aquela velha história, né? Ninguém solta a mão de ninguém na prática. Estarmos juntos para nos fortalecer. E essa luz para iluminar esse nosso caminho, ela vem de nós. Nós somos essa luz. Cada um de nós é uma centelha de vida, é uma centelha divina. Então, nós somos luz, nós somos espíritos, estamos no caminho. Se o caminho é certo ou errado, nós vamos descobrir. Porque eu acho que o caminho se faz caminhando mesmo, na prática. Né? E ficar olhando para trás e achar que precisamos retomar o que era o passado, isso que eu acho que é perda de tempo. Eu acho que a gente precisa ter a coragem de seguir, sabe? Seguir juntos, seguir fortes, um prestigiando o outro, um fortalecendo o outro. E dessa forma nós vamos continuar com o nosso movimento de espíritos progressistas cada vez maior, cada vez mais amplo, cada um indo para um canto, espalhar essa libertação, sabe? Essa coisa libertadora. Porque nós Muito bom. já passamos, né? Com muita alteridade, com muita empatia, com muita amorosidade, mas que essa luta seja firme, né? Firme. Para que esse mundo fique melhor para todos nós, né? Sim, Acho que boa a gente luta. manifesta a espiritualidade dessa forma, Sim. no contato uns com os outros. Quando eu olho para alguém, é ver nele alguém que tem uma humanidade, uma dignidade que eu tenho que me conectar e me importar com o destino dele. Porque nós estamos em rede, como você falou. Nos importarmos mais uns com os outros, né? Exatamente. Sem querer ter poder sobre o outro, mas compartilhar esse poder. Acho que é um bom com caminhada, empatia, né? Com solidariedade, com empatia. É isso. É isso que nós precisamos. Isso que é a máxima. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É isso. Com esse amor, nós vamos conseguir construir coisas muito bonitas, sabe? E diferentes do que já vivemos, né? É isso. Fica bem, Fábio. bem, Adorei Suzy. falar contigo. Eu também adorei falar com você, viu? Foi lindo. Que bom. Fique bem, um grande abraço para você, viu? A gente ficou muito feliz de te receber. Que bom, adorei também. Um grande beijo para todos e todas que estão aí nos ouvindo. Fiquem bem, sintam-se abraçados, porque é essa a nossa função, a nossa tarefa de vida. Isso. Um abraço para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau, querido.